Olá, gente. Meu nome é Assis. Essa atividade agora, que eu vou fazer, é da disciplina Programação Orientada a Objeto. Ele pede o seguinte: criar uma classe qualquer com duas variáveis, implementar o equals e o toString, né, utilizando as duas variáveis, criar uma segunda classe e instanciar dois objetos da primeira e utilizar o método toString e equals. Então, como pedido, fiz aqui dois atributos, né, duas variáveis, com nome e raça, né, na minha classe cachorro, o construtor, né, e seus respectivos gets e sets, tá bom? E aí eu fiz aqui, instanciei, né, o meu objeto, cachorro, qual tem o nome Ralph e é da raça pé duro, tá bom? Então é o seguinte, se eu vim e exibir esse meu objeto, ele me dá aqui o nome, né, o caminho desse meu objeto e a referência, tá certo? Então, para que a gente veja para que a gente tenha acesso às informações contidas nesse meu objeto, temos que utilizar o método toString, tá bom? Né, ele vai fazer o que? Ele vai pegar as informações contidas, tá certo? No meu objeto, né, e transforma em string. Ele me retorna esses valores. Então, como é que eu faço? Venho aqui, eu tenho agora o meu método toString, né, que vai me retornar o nome e a raça. E quando eu salvar e vir usa cachorro, né, no meu objeto, ele vai me retornar Ralph pé duro. Para ficar melhorzinho, deixa eu colocar os nomes. E aí vocês podem ver que tem o nome e a raça pé duro. Bom, agora ele pediu também em relação ao chamar também, instanciar também, né, dois objetos da primeira, utilizando o toString, como eu acabei de fazer, e o equals, tá bom? Então, a gente vai ter a seguinte... O equals ele serve para quê? Para comparar, tá certo? Para comparar. Por exemplo, se esse objeto, né, é igual a esse objeto, tá certo? Então, como é que eu sei se ele é igual? Então, eu tenho que fazer um método para comparar esses objetos. Então, como já fiz aqui embaixo, e aí, o que acontece? Eu criei aqui um método equals para comparar, né, se é verdadeiro ou falso. Ele faz a seguinte situação, a seguinte condição: se a classe for diferente dessa classe cachorro, e aí ele vai dizer se está diferente ou é igual, tá certo? Então, se ela for diferente, ele vai exibir o nome e vai retornar falso. Se não for, ele vai entrar nessa condição. Cria aqui uma variável, outros, tá bom? E ele vai falar a seguinte situação: se o nome, né, se este nome foi igual a outros que eu passei aqui outros.nome, e a raça, né, também foi igual ao outro ponto nome que eu passei, eles são iguais. Ele vai retornar true, que no caso verdadeiro, né? Se não for igual, ele vai retornar, ele vai exibir diferente e retornar falso, tá bom? Por exemplo, se eu tenho um nome igual, mas eu tenho a raça são diferentes, ele vai retornar diferente, tá certo? Como por exemplo, eu tenho aqui dois cachorros, né? No caso, Ralph, dois cachorros, qual os dois nomes deles são Ralphs. Ralph, aí se eu colocar aqui equals, né, de C, ele vai fazer aquela comparação. Eles são igual? Eles com certeza são iguais. Agora, se eu mudar o nome aqui, por exemplo, um R, e quando eu for executar, ele vai dizer diferente, tá bom? Então, isso é uma breve explicação sobre esses métodos, tá certo? Sobre esses métodos toString, equals, tá certo? Explicando um pouco como é que eles funcionam. Então, muito obrigado, valeu!